Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema importantíssimo nas nossas aulas preparatórias para o Enem, sobre a competência 3 de Ciências Humanas, que vai discutir instituições, vai discutir grupos sociais, sujeitos sociais, movimentos sociais e conflitos. Hoje o tema é Revolução Francesa, que juntamente com o Iluminismo e independência das 13 colônias e Revolução Industrial, vão aportar no nosso tema principal do nosso primeiro bimestre, que é o tema da formação do Brasil imperial a partir do processo de emancipação política do Brasil colônia, também no contexto das independências ou emancipações na América Espanhola, num enquadramento ainda mais amplo, que é o século XIX, o panorama sociopolítico, cultural e econômico do mundo no século XIX e suas repercussões ou influências no nosso cenário nacional. A Revolução Francesa, de uma década, entre 1789 e 1799, representada aqui por essa obra de um movimento conhecido como Romantismo Francês, essa obra é de 1848, do artista Delacroix, vai representar Marianne, o símbolo da liberdade guiando o povo, com o pavilhão francês, né, o símbolo nacional, que é o símbolo da pátria francesa, e a forte presença popular das camadas urbanas, os chamados sans-culottes, ou sans-culottes, como alguns preferem denominar. Nesse processo, meu aluno, a Revolução Francesa ela é um marco que, historicamente, dá início ao que se chama de Idade Contemporânea. A partir de 1789, portanto, termina a Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa tem como conceito mais comum, além de inaugurar a Idade Contemporânea, ser o movimento revolucionário que derrubou o que se chamava no século XVIII de sociedade do antigo regime, sendo uma das principais revoluções a destruir o antigo regime não só na França, como em outros países da Europa, no contexto da chamada política napoleônica ou guerras napoleônicas, que nós vamos entender como um desdobramento da Revolução Francesa. Não esquecer da influência do ideário iluminista ou liberal, que foi na Revolução Francesa levado a cabo, foi concretizado não só na ideologia que vai influenciar esse processo revolucionário, como também na construção das instituições políticas, os sistemas jurídicos, as ideias sociais, as ideias políticas, as práticas econômicas, preparando a Europa e o mundo para uma outra perspectiva, para uma outra visão de homem, de mundo e de sociedade. Em linhas gerais, você vai destacar que a Revolução Francesa marca a derrubada do antigo regime e a implantação da sociedade liberal burguesa, ou, como gosto de chamar nas nossas aulas, sociedade urbano-industrial ou mesmo sociedade capitalista. Aqui nessa imagem você tem a queda da Bastilha, uma prisão política que simboliza, né, as jornadas populares que se rebelam, que se sublevam contra o regime absolutista francês, famoso 14 de julho de 1789, quando as massas parisienses derrubam a Bastilha, símbolo do absolutismo francês. É como se essas muralhas, ao estarem sendo demolidas, está se demolindo uma era histórica, está se iniciando um novo tempo, que é a modernidade ou a sociedade contemporânea. E a forte participação popular. Por isso que está relacionado ao conceito da competência 3. Né? Instituições, movimentos sociais, grupos sociais e conflitos. No caso, ela é uma revolução burguesa. Enquanto o primeiro processo revolucionário a colocar em xeque, a colocar em questão as estruturas políticas, sociais e culturais vigentes na Europa até o século XVIII, o chamado Antigo Regime. E esse movimento, a Revolução Francesa, é um marco histórico que servirá de influência ou inspiração para a maioria dos movimentos sociais que contestaram a ordem
predominante em diversos países e em diferentes contextos históricos. O caso, por exemplo, das revoluções liberais, a própria independência das 13 colônias, que tem essa relação com o movimento iluminista, muito embora ela tenha ocorrido um pouco antes. Não fico preocupado com essa história de antes e depois. O importante é trabalhar as competências e as habilidades. Outros modelos revolucionários, aqui as chamadas revoluções de caráter socialista, como a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, a famosa Revolução Russa, que vai implementar um outro modelo ideológico, que são as ideias do socialismo científico, de Marx e Engels, assim como um pacote de revoluções, um conjunto de revoluções chamadas de revoluções socialistas. Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Sandinista na Nicarágua, etc, etc, etc. A Revolução Francesa, ela é encarada como uma revolução muito ampla e até mesmo complexa, porque ela vai envolver vários movimentos representativos de diferentes grupos sociais e de diferentes interesses e projetos de sociedade. Vários movimentos de diversos grupos, com diferentes pautas ou projetos de poder e de sociedade, mas que estão interligadas a um grande movimento revolucionário, que é convencionalmente chamado de Revolução Francesa. Até a nobreza, a aristocracia francesa, se revolta quando vê os seus privilégios sendo ameaçados por algumas reformas que foram discutidas na sociedade francesa perante a monarquia. Ao questionarem a política do Estado francês, a chamada monarquia Bourbon, os reis franceses eram de uma família absolutista chamada dinastia Bourbon, e ao questionar a autoridade monárquica, acabam abrindo espaço, os nobres, com a revolta aristocrática, acabam abrindo espaço para outros processos de contestação e de resistência à monarquia francesa, que vai provocar uma reação em cadeia, né? A chamada Revolução Burguesa, que é o grande contorno, o grande conjunto desse movimento de protestos sociais na França do século XVIII. No interior desse processo também a participação dos segmentos populares, tanto camponeses como artesãos, operários e massas urbanas, a chamada Revolução Urbana ou de caráter popular, o Grande Medo, como ficou conhecida a revolta dos camponeses, que questionava os impostos, a opressão social e os privilégios ainda existentes na França, mas que eram remanescentes, eram uma continuidade do antigo sistema feudal. E apesar dessa complexa cadeia de movimentos, a Revolução Francesa pode e deve ser entendida no seu quadro geral como uma revolução de caráter liberal burguês, ou um conjunto de revoluções burguesas, já que a ideologia que serviu de base para o movimento é burguesa, o iluminismo ou o liberalismo. As instituições que vão ser implantadas pela Revolução Francesa serão inspiradas nesse pensamento liberal. E a própria burguesia, enquanto maior beneficiária desse processo, toma o poder do Estado, ali no final do processo revolucionário, quando a alta burguesia assume o poder e consolida o Estado liberal na França, o que vai ser continuado na política napoleônica. Então, a revolução não foi exclusivamente burguesa, porque não só a burguesia fez a revolução, muitos sujeitos sociais, muitos grupos sociais dela participaram, mas na sua essência, ou seja, nos seus fundamentos ideológicos e políticos, ela é burguesa, já que é uma revolução de caráter liberal iluminista. De caráter liberal iluminista. A França tinha uma sociedade estamental, tá? O quadro social francês, uma sociedade estamental, dividida em estados sociais. Os estamentos sociais é uma organização social na qual a posição social do indivíduo é determinada pelo critério de nascimento,
de parentesco, de sangue e de origem. Por exemplo, a sociedade do feudalismo. E a França, em termos sociais, ainda era uma sociedade com muitas características feudais em pleno século XVIII. O primeiro estado social é o clero, que participava do poder, apoiando a monarquia, ocupando importantes cargos. O segundo estado, a nobreza, ou aristocracia. Não só os nobres proprietários de terras, como os nobres da corte, além dos nobres de toga, que eram membros da nobreza que compravam os títulos honoríficos, os títulos de nobreza, para ascender aos privilégios sociais. E a nobreza cortesã ou nobreza de corte, que era aquela que vivia em torno da monarquia, usufruindo de muitos privilégios. No século XVIII, segundo alguns historiadores, a França tinha 25 milhões de habitantes, e desses 25 milhões, 22 milhões eram camponeses. A esmagadora maioria da população vivia no campo, ainda no regime de trabalho semi-servil ou feudal, pagando tributos, recolhendo obrigações costumeiras, subordinados ao poder da nobreza feudal ou da aristocracia agrária. Por aí você já percebe, meu aluno, o indício de que em pleno século XVIII a França ainda é uma sociedade aristocrática. O primeiro estado, o clero, dividido em alto e baixo clero, não pagava impostos, tinha o privilégio da isenção, além de participar do poder, estar próximo ao rei e ocupar importantes espaços de poder na monarquia francesa. O segundo estado, que é a aristocracia ou nobreza, provinciana, palaciana e togada, não precisa entrar muito nesses detalhes. E o terceiro estado, formado pela burguesia e pelo povo. Não só os comerciantes, empresários, homens de negócios, banqueiros e industriais, como a população do campo, maioria, e também da cidade, as massas urbanas, conhecidas pela expressão sans-culottes, né? Que significa sem calção ou sem bermuda. Nas nossas aulas eu explico melhor essa questão dos trajes, do vestuário, como é que a moda era indicador social na sociedade de antigo regime. E aí a população que não usava um traje típico, um calção da nobreza, da aristocracia, era chamado de sans-culottes, sans-culottes, que eram os de calça comprida ou de calça de boca larga, termo que identificava grande parte da população urbana. E são esses, né, os sans-culottes, as massas urbanas ou o proletariado urbano, a principal massa mobilizada pela burguesia durante a Revolução Francesa. Aqui uma ilustração de um ancião, né, um idoso, carregando um nobre, né, e um banqueiro nas costas, né? E outra imagem, outra ilustração, uma pedra sobre um camponês em que um clérigo, um religioso e um aristocrata oprimem, esmagam um trabalhador do campo. E é a expressão do abade Sieyès, Emmanuel Joseph Sieyès, o abbé Sieyès, que perguntava, né, num panfleto, né, numa alegoria, quem é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido ele na sociedade francesa? Nada. O que pretende ele? Ser alguma coisa. Por que ele é tudo? 90% da população. Arcava com o grande peso dos impostos para sustentar a corte francesa. E, ao mesmo tempo, não é nada porque não participava dos espaços de poder, não tinha direitos sociais reconhecidos perante a lei e não tinha acesso aos privilégios aristocráticos ou privilégios de nascimento. O que deseja ele? Vir a ser alguma coisa, ou seja, conquistar direitos perante o Estado e as instituições francesas. As representações muito comuns sobre a iconografia são textos em formas de imagens ou documentos visuais, né?
o barrete frígio, que é o gorro vermelho, o símbolo dos sans-culottes, né? A presença dos camponeses também muito forte, e o patriotismo, o nacionalismo, que é um elemento muito presente no ideário, na própria cultura política criada durante a Revolução Francesa, e isso durante muito tempo foi mantido pela historiografia, a indicar de que foi uma revolução com forte participação popular, muito embora na sua concepção, liderança e ascensão ao poder tenha sido uma revolução burguesa. Luís XVI foi o rei que governava a França, era o rei Bourbon que governava a França, que teve o seu governo marcado pela crise da monarquia e do próprio absolutismo francês. A esposa, Maria Antonieta, e as intrigas de corte, o desastroso processo de condução das alianças políticas e forte pressão de grupos aristocráticos, né, sobre as decisões do monarca. Né? O governo absolutista ou despótico dos Bourbon, dos reis franceses, que ainda sustentavam aquela ideia medieval de que o rei é o representante de Deus na terra, a chamada monarquia absolutista de direito divino, que nós vimos foi fortemente criticada, fortemente contestada pelo pensamento liberal iluminista. Foi muito pressionado por setores da nobreza ou aristocracia e teve que fazer reformas necessárias para sustentar guerras dispendiosas, guerras com alto custo para o tesouro real, manter o luxo da corte de Versalhes e a desorganização política em que muitos impostos cobrados nas províncias não chegavam até os cofres do Estado. A própria nobreza parasitária e a própria burocracia estatal, portanto, desviavam os recursos da coroa francesa. Aí dois quadros, não é? Dois quadros pintados a óleo, a representação de Luís XVI e a esposa Maria Antonieta. Os fatores que vão provocar a revolução, embora você não precise aprofundar muito nisso, é mais o contexto da revolução, relacionar ao iluminismo e aos desdobramentos desse pensamento político e relacionar isso com outros assuntos, as chamadas competências e habilidades. Então, em termos estruturais, fatores de longa duração, a permanência de muitos impostos feudais nas províncias francesas, que comprometiam enormemente a renda dos camponeses, que eram a maioria da população contribuinte ou pagante ou pagadora de impostos. Grande parte da renda era consumida em razão dos pesados impostos e tributos cobrados aos camponeses. Então, grande maioria da população tinha uma renda comprometida por uma rede tributária muito pesada, o excesso de impostos. A permanência de algumas instituições medievais e também do início da Idade Moderna, uma forma de organização tradicional chamada corporações de ofício, em que artesãos controlavam determinados setores da produção industrial francesa, utilizando técnicas corporativas, regras corporativas e normas corporativas, no qual cada corporação monopolizava ou tinha o privilégio em explorar um determinado setor, corporação de sapateiros, de ferreiros, de tecelões, etc, etc, etc. Era ainda uma forma de produção feudal, considerada tradicional, em que as técnicas, os métodos e o destino da produção ainda era controlada pelos artesãos. Isso para a burguesia é um problema, porque muitas cidades francesas eram controladas por essas corporações que tinham a proteção da corte, tinham a proteção da monarquia. E para a burguesia seria necessário modernizar a economia francesa, introduzindo o chamado liberalismo econômico, a livre iniciativa, a livre propriedade privada, o livre comércio, a livre concorrência. Então, as corporações seriam um elemento feudal ou semi-feudal da economia francesa, assim como os impostos feudais,
as alfândegas ou tarifas internas que sobrecarregavam o comércio, onde a nobreza tinha o direito de cobrar taxas e pedágios em suas propriedades. Quando o comerciante transportava uma mercadoria de uma província para outra, em cada localidade que ele passava, os nobres, por direito tradicional, tinham o poder ou o direito de cobrar impostos. Isso vai encarecer o preço das mercadorias, dificultar os lucros e emperrar, atrapalhar o desenvolvimento do capitalismo na França. Então seria necessário abolir os elementos feudais da economia francesa, os impostos feudais, os impostos senhoriais e o predomínio das corporações de ofício. Em termos conjunturais, ou seja, o que estava acontecendo nos anos próximos à Revolução ou no período da Revolução, não é? Uma crise agrícola com uma forte seca que vai diminuir fortemente a produção agrícola, que vai afetar ainda mais a renda doméstica, já que os camponeses pagavam quase tudo que ganhavam através do recolhimento de tributos e obrigações feudais, né? Isso vai gerar carestia, inflação, a elevação do preço dos gêneros de primeira necessidade e o agravamento das tensões sociais. Isso vai ser muito explorado no discurso revolucionário. A fome, né? As injustiças, as desigualdades sociais, como sendo uma realidade a ser combatida, a ser suprimida pela luta social. Mas a burguesia que vai estar na dianteira desse processo. O Tratado de Edenhai-Neval, que foi um tratado semelhante ao Tratado de Mituin, em que a França vai importar manufaturados da indústria inglesa e comercializar vinhos com a Inglaterra e outros engarrafados, outros produtos da indústria francesa. Isso vai gerar uma enxurrada de produtos ingleses, vai obrigar ainda mais a um acirramento dos preços, os produtos muito caros importados da Inglaterra, sem falar da incapacidade da indústria francesa, controlada pelas corporações tradicionais, de competirem frente a esse avanço do capitalismo industrial. Então isso vai quebrar as indústrias, as nascentes indústrias francesas. E os gastos com a Corte de Versalhes. O déficit público, a dívida pública, as pensões, o luxo, as regalias, os banquetes, os cerimoniais e a própria isenção fiscal, que era a desobrigação dos nobres e clérigos de pagarem impostos, ou seja, quem mais ganhava, quem estava em melhor condição social, era quem menos pagava tributos. Então, a injustiça tributária, os tratados de comércio que destruíram a indústria francesa e a grande seca, a fome e a inflação. Para a maioria da população francesa, que pagava 80% de impostos e vivia no campo, essa situação vai ser agravada ainda mais com a seca, e uma indiferença, um descaso da corte em relação à situação do povo. O rei Luís XVI, como sendo indiferente, ignorando a situação da população e todos os seus problemas. Paralelo a isso, o envolvimento da França em conflitos, como foi, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, que é um dos episódios aqui do processo de independência das 13 colônias, os gastos em campanhas militares fracassadas. E os luxos, os privilégios, a ostentação da corte, sustentada pelos tributos da população. Ou seja, um paradoxo entre miséria da maioria e o luxo e ostentação de uma elite que vivia no Palácio de Versalhes, em Paris, uma cidade muito urbanizada, com muitos castelos, com muitos palácios, com extremo luxo e sofisticação, contrastando com a miséria. Aí outras iconografias sobre a corte de Versalhes, contrastando com a miséria a qual era submetida a grande maioria da população, principalmente de camponeses e
populações urbanas. Luís XVI, nos anos que antecederam a Revolução, vai convocar vários ministros de Estado, como um banqueiro suíço chamado Necker, um bispo que também era ministro das Finanças, chamado Calonne, e um banqueiro chamado Brienne, para encontrar uma solução para a crise orçamentária, para a crise econômica. Como resolver o gargalo da falta de recursos para sustentar a economia do Estado? É simples, disseram os três, né? Basta mudar o sistema tributário, cobrando em cima de quem é isento. As maiores fortunas eram isentas do pagamento de impostos. Tinham isenção fiscal, né? Isso aparentemente é simples, mas quando você fala de privilégios tradicionais, em que o Estado sustenta tanto o clero como a nobreza, quando você vai entrar para a cultura tradicional de base aristocrática, não é simples o rei chegar com os nobres e dizer: a partir de hoje acabou a isenção, acabou a farra, vocês vão ter que pagar imposto. O Estado absolutista, ele nasce como um sistema de poder feudal, aristocrático, para manter as questões de interesses dos setores ligados à monarquia absolutista, ou seja, setores da igreja ou clero e a aristocracia ou nobreza. Por isso que você vai ver tanto ministro sendo demitido e perdendo o cargo, porque para mexer no sistema tributário teria que mexer no sistema político. É o que a burguesia argumentava, não tem como mudar a economia se não mudar o sistema político, já que a economia é aristocrática, já que a economia é semi-feudal. A economia é uma organização voltada para a manutenção de privilégios aristocráticos. E aí, para resolver esse impasse, é convocada a Assembleia dos três estados franceses, chamada Assembleia dos Estados Gerais, uma espécie de parlamento, em que o rei, né, discutia, o rei e os ministros discutiam com os representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. A convocação dessa Assembleia dos Estados Gerais, em 1788, já é um indício importante, porque há muito tempo não era convocado. E quando os Estados Gerais eram convocados, era apenas para referendar, para apenas dizer sim, endossar as decisões da monarquia. E era uma das exigências do rei, que não se discutirá nada, apenas se apresentará a situação fiscal precária e a necessidade do Estado aumentar os impostos. Para melhorar as finanças públicas, seria necessário o aumento de impostos. E aí vai cair em cima da costa de quem? Você vê aquela imagem lá do ancião carregando nas costas, ou a pedra em cima do camponês. Quem iria arcar com esses impostos? Obviamente, o terceiro Estado. E ao terem essa possibilidade de reunir com os representantes da corte, reunir com o próprio monarca Luís XVI e seus ministros das finanças, o terceiro Estado se animou, né? Viu nessa convocação da Assembleia dos Estados Gerais a possibilidade de mudar as instituições francesas, pressionar para que fosse votada uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que não mantivesse as características tradicionais da sociedade francesa, que era livrar o primeiro Estado e o segundo dos impostos e transferir o ônus, não é? O gasto para o terceiro Estado. O problema, meu aluno, é que cada Estado só tinha direito a um voto, era voto por Estado, por bancada. E olha aí a malandragem do rei e dos seus ministros. Foi Necker que, reconduzido ao cargo, fez essa sugestão. Se cada Estado tem direito a um voto, e vai ser votada uma reforma tributária,
uma reforma do sistema de impostos, considerando o modelo tradicional em que o primeiro e o segundo estado ligados à monarquia são isentos, claro que eles vão votar em bloco, né? O primeiro estado vota em bloco com o segundo, vão ser a favor de manter como sempre foram os impostos. O povo paga, o clero e a nobreza são isentos. Ou uma outra proposta, que eles fossem tributados, extinguindo o regime de privilégios, vamos obrigar o primeiro estado a pagar os impostos que nunca pagaram, vamos taxar o segundo estado e deixar de fora quem já paga uma carga tributária excessiva. Aí faz agora a lógica. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ser dois, né? Dois contra e um a favor. Ou seja, a ideia era empurrar a goela abaixo uma reforma tributária em que o terceiro estado iria sustentar, continuar sustentando a sociedade francesa. E aí a burguesia, os deputados do terceiro estado, se reúnem numa quadra, numa sala, em separado, a sala da Assembleia, chamada Sala da Pela, onde os nobres praticavam um esporte, que era o jogo da pela. E lá o terceiro estado declara a França em Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Os representantes da sociedade, no caso aí encabeçados pelo terceiro estado, iriam promulgar uma constituição, uma carta constitucional para a França. Como na Inglaterra, a petição dos direitos, a Carta dos Direitos, Bill of Rights, que obriga o rei a reconhecer o poder do parlamento, na França seria votada uma primeira, não havia, no absolutismo não havia constituição, o poder do rei se sustentava no direito divino e nas tradições aristocráticas. E aí, em razão dessa manifestação, dessa decisão do terceiro estado, a população ganha as ruas, né, e começa a atuar em grandes protestos, alguns culminando com a invasão dessa masmorra, dessa fortaleza medieval, que é a Bastilha, onde eram encarcerados os inimigos do antigo regime. Lá haviam poucos detentos, em média 4 a 5, poucos eram os carcereiros, mas simbolicamente, pela estatura, pelo terror que isso representava para a população, pelo símbolo de poder e de longevidade, né, a Bastilha era o símbolo da monarquia absolutista. E ao ser demolida e invadida pela população, isso representa o início, né, de um processo revolucionário. A população organiza uma força civil armada, a Guarda Nacional Francesa, e a partir do dia 14 de julho de 1789 é iniciado a Revolução, com forte participação das massas urbanas, os sans-culottes, representados aí no quadro de Delacroix. Muitos nobres deixaram Paris, né? Deixaram a capital, né? Temendo represálias, temendo a violência. E o novo governo instalado com a Revolução, não é, vai formular um documento que é muito importante você destacar ou anotar. Durante a primeira fase da Revolução, que é chamada de Assembleia Nacional Constituinte, justamente porque os deputados do terceiro estado se intitularam representantes da nação, e estava sendo discutida uma nova Constituição ou uma primeira Constituição para a França. Em meio às discussões dessa Assembleia, representantes do parlamento, né, dos Estados Gerais, votam um dos documentos mais importantes da modernidade, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui está uma representação dessa declaração. Aqui a manifestação das tropas, as tropas
que se rebelaram e aderiram ao processo revolucionário e às forças aristocráticas. Em novembro de 1789, além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi determinado o confisco, ou seja, a expropriação dos bens do clero. A Igreja Católica teve os seus bens confiscados, foram tomados os bens da Igreja, as propriedades da Igreja, e colocados à disposição do Tesouro Nacional. Esses bens seriam vendidos para gerar um lastro econômico, para gerar recursos para o Estado francês, agora sob o comando do Terceiro Estado. Esses bens seriam leiloados, né? Seriam vendidos. A Constituição Civil do Clero, que cria a ideia do Estado laico, tá? No caso, a subordinação, a submissão da Igreja ao Estado. A Igreja não pode se colocar como uma instituição acima da sociedade. A religião não é mais o fundamento do exercício ou da legitimidade do poder. A Igreja está abaixo do Estado, é subordinada ao Estado, e os seus membros, os clérigos, serão colocados numa situação análoga à de servidores públicos, subordinados e remunerados pelo Estado. As cobranças de impostos que beneficiavam a Igreja foram extintas, dentre elas o dízimo, e muitos nobres e membros do clero não juraram a Constituição Civil do Clero. Os que não aceitaram a subordinação da Igreja ao Estado e o Estado laico, os que não juraram a Constituição vão ser chamados de clero rebelde ou clero refratário. Em 1791, o rei da França, Luís XVI, para tentar organizar uma resistência, para tentar organizar uma contra-revolução, tenta fugir, e é preso numa cidade próxima a Paris, é preso em Varrinhas, é detido como traidor da pátria francesa. A Assembleia Nacional determinou que o rei, Luís XVI, fosse obrigado a jurar os termos de uma Constituição, ou seja, teria a sua autoridade limitada pela Carta Magna francesa, pela Carta Constitucional. Semelhante ao que houve na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, na França, o rei teria os seus poderes subsumidos, ou seja, os seus poderes diminuídos e subordinados ao poder constitucional, ou seja, ao poder da lei, aplicando-se aí a teoria da separação e divisão dos poderes do Barão de Montesquieu, filósofo francês. A primeira Constituição francesa, aprovada em 1791, primeira Carta Constitucional, inspirada nas ideias iluministas, ou seja, nas ideias burguesas, vai garantir que todos os empregos e cargos públicos deverão, sem nenhum privilégio, sem nenhuma diferença social, serem garantidos a todos os cidadãos, independentemente de sua condição social. Não precisa ser membro do clero ou da nobreza para ocupar cargos públicos. Os cidadãos teriam espaço aos cargos públicos de acordo com as suas capacidades ou aptidões. O direito a julgamento, o direito à ampla defesa, a instauração de tribunais para que se garantisse a presunção de inocência. Todo cidadão tem direito à ampla defesa e a julgamento, e também o direito à liberdade, caso não haja culpabilidade, caso não seja conflagrado crime, o cidadão tem direito a permanecer em liberdade. Está lá na declaração inglesa. E os franceses vão copiar esse dispositivo constitucional, que é o habeas corpus. Que tenhas corpo. É o direito à liberdade, enquanto ainda não tiver transitado e julgado um crime de qualquer natureza. A garantia dos direitos fundamentais do cidadão, dentre eles
a vida, a liberdade, a igualdade, os direitos políticos ou civis, né, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito à segurança, o direito à liberdade, o direito à livre expressão, à livre manifestação, o direito à religião, à liberdade de culto ou liberdade religiosa, não há mais monopólio da fé, não há mais religião oficial ou religião de Estado, ou seja, fica proibida a intolerância religiosa. Aqui o caráter burguês, ó, direito inalienável à propriedade privada. A propriedade privada torna-se inviolável e inquestionável. Né? O princípio da inviolabilidade da lei, nada pode estar acima da lei ou da Constituição. O rei reinaria, mas não poderia se opor às decisões do parlamento. Teria a sua autoridade subordinada aos representantes da sociedade e da lei, ou seja, uma monarquia constitucional. Há uma conspiração, né, da corte e partidários do rei Luís XVI, juntamente com nobres e militares ligados à rainha, Dona Maria Antonieta, que convocaram, através de correspondências secretas, através de cartas, outros países para que esses países invadissem a França e interrompessem o processo revolucionário. Países absolutistas, principalmente como a Prússia, que mais tarde vai dar origem à Alemanha, em 1871, e a Áustria, monarquias absolutistas, solidárias à rainha, ao rei e à nobreza, invadem a França para interromper o processo revolucionário iniciado em 1789. Ou seja, uma contra-revolução seria implementada. A França atacada para que os ideais revolucionários ou os ideais da Revolução Francesa não se espalhassem pela Europa. Seria cortar o mal na raiz, por assim dizer. Já pensou se em toda a Europa absolutista o povo pegasse em armas, confrontasse as autoridades constituídas ou as autoridades instituídas, né? Já que o absolutismo não é constituído, é instituído, e tomassem o poder, aprovassem leis, constituições, afirmando direitos, afirmando a liberdade, o direito à igualdade jurídica, o direito à ampla defesa, o direito à livre expressão e pensamento. Ou seja, a Europa absolutista ataca a França. Né? É a chamada coligação de forças absolutistas contra a França. O rei vai ser culpado por conspirar contra a pátria francesa. É convocada uma nova Assembleia Constituinte, que vai ser chamada de Convenção Nacional. Tá? A convenção é uma nova Assembleia Constituinte para elaborar uma outra Constituição, porque aquela, aprovada em 1791, não contemplava ainda as reivindicações de setores da sociedade. Ou seja, o povo só vai se mobilizar na defesa da pátria, da nação, se o povo passar a exercer direitos civis, ou seja, o direito de cidadania. Como é que eu vou lutar por uma nação que me exclui, que me ignora? Assim pensava a população francesa. Então, diante da prisão do rei, da culpabilidade do rei, da imputação de crime de traição ao rei e à corte, é extinta a monarquia. Como a primeira Constituição ela é monárquica, estabelecia na França uma monarquia constitucional, essa Constituição foi extinta, foi suprimida. A França agora se organizaria em um novo regime, que seria a República. E para elaborar uma nova Constituição, desta vez uma Constituição republicana, seria convocada uma nova Assembleia Constituinte, chamada de Convenção Nacional, que vai ser reunida entre 1792 e 1794. A Convenção Nacional, ou seja, um novo Congresso Constituinte, se reunirá e nele irão destacar-se 3 grupos políticos
aí chamados convencionalmente de partidos. Na verdade, eram agremiações políticas. A pequena e a média burguesia, chamados de jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, e montanheses ou cordeliers, cordelier significa cordilheira ou montanha, defendiam os ideais de uma república, de uma sociedade igualitária e um regime democrático, muito inspirados nas ideias de Rousseau, a democracia e a sociedade igualitária e um regime republicano, não mais um regime monárquico. E vários personagens, várias lideranças políticas vão se destacar, as principais: Robespierre, um advogado e intelectual, e outros líderes, outras lideranças, como Danton e o médico Marat, representantes dos jacobinos e dos montanheses. A alta burguesia financeira, a burguesia com maior fortuna, maior capacidade de riqueza, ela vai se colocar como não alinhada nem aos radicais, aos jacobinos ou montanheses, e nem aos liberais, né, aos setores mais elitistas, aos setores burgueses, que são os girondinos, o pântano ou planície. Pântano ou planície porque sentavam na parte baixa da convenção, do ginásio, do espaço da convenção, ficava na parte baixa, planície ou pântanos. Eles eram oportunistas, apoiavam quem estava no poder. E os girondinos, de uma região francesa chamada Gironda, uma região mais industrializada e desenvolvida, representantes da alta burguesia industrial e financeira, eram chamados defensores de uma república liberal, ou seja, uma república com direitos limitados aos segmentos mais abastados, aos segmentos mais ricos da sociedade francesa, que os direitos aprovados na Constituição permanecessem restritos, circunscritos aos segmentos superiores ou à classe dominante na sociedade francesa. A Gironda, a alta burguesia, os jacobinos ou montanha, pequena e média burguesia, e a planície ou pântano, banqueiros e financistas sem definição política. E uma das decisões da convenção foi o julgamento do rei Luís XVI e de sua corte, no ano de 1792, e no ano seguinte o rei foi executado na guilhotina. Aí a imagem da execução de Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, e da alta cúpula do Estado francês. Isso vai demonstrar o quê? Um governo mais pressionado, um governo mais acuado, um governo que terá cada vez mais que dialogar com os segmentos revolucionários, principalmente os jacobinos, que têm uma forte interlocução com as camadas populares, e uma boa capacidade de mobilização dessa população para apoiar as decisões do governo revolucionário. Então, a execução de Luís XVI, Maria Antonieta e de toda a sua corte vão dar início a um período de radicalismo em que os inimigos da revolução e todos os agentes externos que viessem atacar, ameaçar ou desfazer o processo revolucionário iniciado em 1789, ou seja, ameaçar os ideais republicanos e democráticos da Revolução Francesa, seriam considerados inimigos da França. E assim vai ser instaurado um tribunal revolucionário em que serão indiciados, perseguidos, julgados e executados os inimigos da Revolução. Os jacobinos assumem a liderança da convenção do governo revolucionário e vão instituir um regime conhecido como período do terror. Por que terror? Todos os inimigos da Revolução serão considerados inimigos do povo francês. E o tribunal revolucionário
sumariamente, rapidamente, os condenará e julgará a morte na guilhotina. Milhares de pessoas foram executadas no período do terror. E aqui um discurso de Maximilien Robespierre que diz: a primeira lei da política deve ser conduzir o povo pela razão e os inimigos do povo, ou seja, da revolução, pelo terror. Não há outros cidadãos na república a não ser os republicanos. Os monarquistas, os conspiradores, os estrangeiros dentro da república, antes são inimigos. É necessário sufocar os inimigos internos e externos da revolução e da república, ou morrer com ela. O governo revolucionário é o despotismo, é a ditadura. A ditadura da liberdade contra a ditadura da tirania, assim discursou Robespierre na Convenção Nacional. Durante a fase jacobina da Revolução, 1792-1794, é chamado de ditadura jacobina ou terror. A ditadura jacobina ou terror neste período da ditadura jacobina será considerado a fase mais radical e revolucionária do processo político francês. Errou porque a forte perseguição aos adversários da República e dos ideais revolucionários e as execuções em massa, os expurgos, né? Expurgar significa eliminar os impuros, vão dar ênfase a um forte apoio da população para as medidas do governo jacobino, principalmente os sans-culottes, que vão se tornar a vanguarda revolucionária francesa, sempre defendendo o país nos momentos em que a França sofre invasões externas ou tentativas de invasões externas. E para se manterem no poder, pressionados por essas massas que se tornam importantes para a continuação da revolução, os jacobinos vão tomar algumas medidas de caráter democrático ou popular. A revolução se radicaliza porque alguns princípios, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vão ser ampliados para segmentos mais numerosos, segmentos mais expressivos da sociedade francesa. Ou seja, há uma ampliação da ideia de igualdade, da ideia de justiça, da ideia de isonomia, igualdade de direitos. Foi declarada guerra aos inimigos da pátria francesa, a Inglaterra e as potências monárquicas, como a Holanda e a Espanha. A França cria uma força voluntária de 300 mil cidadãos. O Tribunal Revolucionário é instaurado para condenar os agentes traidores, chamados de contra-revolucionários, que conspirassem contra a pátria francesa. Uma nova Constituição, uma Constituição republicana, aprovada em 1793, em que é consagrado o direito ao voto universal. Todos os indivíduos, independentemente de sua riqueza, seriam considerados cidadãos votantes. Embora do sexo masculino, aí vamos questionar o sentido de universal, mas todos os cidadãos do sexo masculino seriam considerados eleitores, independentemente de sua renda. Ou seja, põe-se fim ao voto censitário estabelecido lá na primeira Constituição, que foi a Constituição da monarquia constitucional. Foi criado uma lei de tabelamento de preços. Os preços, sobretudo dos produtos de primeira necessidade, seriam controlados pelo governo revolucionário. É aí que é adotado o sistema padrão de pesos e medidas para conter a inflação, para conter a especulação financeira, para criar uma
legislação mais intervencionista no comércio, no mercado de consumo, é criado a Lei Geral dos Preços e Salários. Os preços dos alimentos ficariam tabelados. O Estado laico, ou seja, separado da Igreja, a desvinculação entre a Igreja e o Estado. O Estado laico, meu aluno, é o Estado que não é vinculado à autoridade religiosa. É o Estado cujo poder deriva da sociedade civil e não de qualquer tipo de igreja ou religião. É extinto o calendário cristão e é instaurado um calendário republicano. Um novo calendário em que o ano 1, né, 1792, será o ano 1 da República e o ano 1 do calendário francês. O Comitê de Salvação Pública, uma espécie de junta governativa revolucionária que vai conduzir o Estado nesse período republicano, e o Comitê de Segurança Nacional, que vai ter a função de força de policiamento e repressão, uma espécie de polícia política para identificar os traidores da Revolução. A concessão de terras que foram confiscadas do clero e da nobreza e a sua distribuição aos camponeses, ou seja, uma reforma agrária, né? A abolição da escravidão nas colônias francesas, o regime escravista muito comum no Brasil e na América Espanhola, vai ser abolido na França e em todos os seus territórios ultramarinos, inclusive aqui próximo na Guiana Francesa, também no Haiti, à época chamado São Domingos, Saint-Domingue, colônia francesa. Muito embora haja uma revolução lá no Haiti, em que a independência do Haiti em 1794 se deu pela liderança de escravizados e por lideranças negras que vão iniciar um processo revolucionário que vai conduzir à libertação do Haiti, é a chamada Revolução Haitiana, que ainda vamos trabalhar nas aulas seguintes, e algo que é muito revolucionário, o ensino público gratuito e obrigatório, ou seja, o direito à educação como um direito universal e inclusivo na sociedade francesa. Então você vai perceber, meu aluno, que esse momento é o momento em que houve medidas com maior atenção aos interesses das classes populares. É o momento da revolução em que o povo, em certa medida, foi beneficiado pelas decisões do governo da convenção, e isto porque ou o governo tem o apoio da maioria, ou ele perderá, como diz o próprio Robespierre, o controle da república e da própria revolução. Aqui as imagens de Robespierre, Marat, que foi assassinado, né, por uma conspiração. Robespierre manda eliminar os seus próprios aliados, centralizando ainda mais o poder e isolando-se. Danton, que também foi condenado à morte, é um dos líderes jacobinos, e o poder fica cada vez mais concentrado na figura de Robespierre, que vai se isolando, que vai adquirindo forte resistência por setores do próprio partido jacobino e também a alta burguesia insatisfeita com as medidas populares e democráticas do governo de Robespierre. Passa a haver uma conspiração golpista para depor Robespierre da presidência da convenção e afastá-lo do poder. Em 27 de junho de 1794, Robespierre é deposto, vai ser levado a julgamento e vai ser executado. O nome do golpe que vai afastar Robespierre do poder é chamado Reação Termidoriana. Termidor, o mês do calor, pelo novo calendário revolucionário francês, os jacobinos são afastados do poder e a alta burguesia liberal assume o comando do governo revolucionário. Mais uma vez, a Constituição é anulada e uma nova Constituição é votada, é promulgada.
Esse novo governo constituinte, essa nova Assembleia Nacional Constituinte, é chamada de diretório. O poder executivo vai ser exercido por 5 diretores. Daí o nome diretório. Fortemente ligado à planície ou pântano e à alta burguesia. Um governo com feições, com características elitistas e conservadoras. A revolução vai se distanciando dos seus ideais republicanos e populares. A deposição de Robespierre por uma conspiração da alta burguesia vai ser uma mudança nos rumos da revolução, ou seja, um influxo conservador, não é? E nesse contexto, muitas invasões vão ocorrer à França, muitas campanhas externas, campanhas militares vão envolver a França, várias coligações vão ser a aliança militar entre países absolutistas para atacar a França e assim esmagar a Revolução Francesa, evitando que ela se alastrasse pela Europa. E aí se destaca, dentre as forças militares, o exército vai ter papel importante nessas conquistas e nessa defesa da pátria francesa. Aqui que surge a figura de um general ligado ao partido girondino, ligado à alta burguesia, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai, em sucessivas campanhas, destacar-se como um herói nacional. E ainda no diretório há um último levante de grupos radicais que vão afirmar a necessidade de retomar as conquistas revolucionárias, revogar as medidas conservadoras e elitistas da nova Constituição de 1795, reagindo ao governo do diretório, que é controlado pela alta burguesia. Alguns jacobinos ainda sobreviventes politicamente, liderados por um político chamado Graco Babeuf. Graco Babeuf vai encabeçar uma revolta conhecida como Conspiração dos Iguais. Defendia a extinção da propriedade privada e um governo popular e democrático que levaria a uma sociedade igualitária. Preste atenção. Iguais seria o quê? Um regime político no qual todas as pessoas tivessem direito aos meios de produção e que também tivessem direito ao voto universal. O voto voltou a ser censitário, passou a se exigir renda para ser eleitor e candidato. Assim como o confisco das terras e distribuição aos camponeses. E a ampliação dos direitos dos trabalhadores urbanos, os sans-culottes. Daí conspiração dos iguais. Ou seja, confiscar terras e distribuir aos camponeses, ampliar os direitos dos operários, criar um sistema de voto universal e igualitário, isso vai contra os ideais revolucionários iluministas lá do início, que inspiraram, não é, o processo revolucionário francês. Qual é o maior bem, qual é o maior referencial ideológico do liberalismo? Além da liberdade, claro, e da igualdade jurídica. Qual é o principal fundamento do liberalismo, no seu sentido econômico? A defesa da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, é o fundamento capitalista do pensamento iluminista burguês. E quando há um movimento que vai ameaçar, que vai colocar em xeque esses grandes ideais burgueses, é necessário combatê-lo na visão da burguesia que está no poder. Então, essas pressões de grupos radicais ligados a jacobinos, as propostas de um avanço numa legislação de caráter social, ameaçando a propriedade privada e criando a igualdade jurídica e civil entre todos os cidadãos, faz com que o diretório comece a pensar na possibilidade de restabelecer um governo forte, autoritário e centralizado, capaz de defender o governo da alta burguesia contra as pressões internas, né, da própria população francesa, os chamados
nos dizeres dos girondinos, os inimigos internos da ordem. E, por outro lado, as campanhas invasoras, as coligações estrangeiras, que sucessivamente atacarão a França, tentando solapar, tentando esmagar, sufocar o processo revolucionário. Então, diante das pressões externas representadas por exércitos absolutistas que, coligados, invadem a França para acabar com o processo revolucionário e restaurar a monarquia absolutista, e, por outro lado, as pressões populares de grupos radicais que querem a continuidade e o prolongamento das medidas democráticas do período do terror, a volta de uma política de garantias sociais para segmentos da ampla maioria da população francesa, principalmente os camponeses e os sans-culottes. Diante disso, o que é que faz o diretório? Prepara as condições, as articulações políticas para que o exército tomasse o poder. No dia 9 de novembro de 1799, no chamado mês brumário, no calendário revolucionário mês das brumas ou da neblina, Napoleão Bonaparte, que volta de uma batalha no exterior, volta de uma campanha militar, entra triunfante em Paris, fecha o parlamento, dissolve o parlamento e institui um regime político que vai substituir o diretório revolucionário, que vai se chamar consulado. A república passa a ser governada por 3 cônsules. Os cônsules seriam representantes do poder executivo, detentores do poder administrativo, que vão dividir o poder com o parlamento. Uma república consular. E um desses 3 cônsules é o jovem general Napoleão Bonaparte, que toma o poder em um golpe de Estado, o golpe do 18 Brumário, né? 9 de novembro de 1799, destitui o governo do diretório e implanta um regime consular, um regime republicano ditatorial, que depois vai ser transformado em uma monarquia. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder vai dar início a uma outra fase da história francesa no século XIX, que é o período napoleônico, que vamos acompanhar numa outra videoaula. A Revolução tomou um novo rumo desde então. Iniciava-se a Era Napoleônica. Encerramos aqui a Revolução Francesa. Grande abraço a vocês. Se é cansativo, sabemos que é. Vá pausando, fazendo as suas anotações e tire as dúvidas conosco em sala de aula. Um grande abraço, obrigado.